Salve, torcida! Mais um resenha no ar, mais uma semana, mais um programa, mais um jogo do Bernô, mais uma vitória. Amém. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu espero que esse gás não acabe. Eu falo isso direto. Eu não quero que esse gás acabe, não quero que seja igual no passado. E a gente vai falar sobre isso, porque a segunda fase tá vindo aí. Tá vindo aí, sim. Vamos nos classificar. Tá muito perto. Então, vai acontecer. Mas a gente vai ter que conversar sobre isso, porque eu tenho muito por essa segunda fase. É um novo campeonato e a gente não pode perder esse gás. Tem que continuar a mesma pegada, essa mesma postura pra gente buscar esse acesso. E eu já adianto aqui que no final do vídeo vai ter mais um recadinho. Eu fiz um pedido semana passada para torcedor, para jogador. Naquele instante eu já sabia de algumas coisas que tinham acontecido sobre o final do jogo da semana passada, né, contra a Tombense. E eu falei até algumas coisas por aqui. Mas depois, durante a semana, eu fui saber de mais alguns detalhes que eu achei um absurdo. E eu não vou deixar de falar, de expressar aqui. Tem que ter esse espaço aqui, porque o resenha é feito por torcedor. Se jogador assiste ou não, eu gostaria que assistisse. Mas, porque o recado também vai para eles, né? Mas enfim, como eu sempre falo, o resenha não é a voz do torcedor, é a minha opinião, né? E eu tento representar a torcida. Mas é claro que eu posso falar uma coisa, o outro pode concordar ou não concordar, o outro pode achar que eu tô totalmente errado. Mas enfim, vamos falar sobre. Vamos tocar primeiro nesse assunto do jogo, né? Falar sobre essa partida aí contra o Retrô, né? Que foi ontem aí à noite lá em Pernambuco. Cabelo do caralho, fica entrando aqui no negócio. Enfim. E aí, mano, a gente vai trocar essa ideia aqui pra falar do jogo, pra gente falar da classificação, porque nós estamos com os dois pés e uma mão e uma cabeça, quase todo o corpo já na segunda fase. Nós temos, vamos falar depois da classificação ali, mas a gente já tem uma diferença já boa já pro nono, décimo colocado, então a gente tá muito perto da classificação, virtualmente classificado. Eu acho que vai ser seria um desastre assim, absurdo pra gente perder essa vaga na segunda fase. E vamos que vamos, né? A gente tem uma das melhores campanhas das últimas rodadas. Nós e o Náutico, nós alcançamos pela primeira vez a terceira colocação, empatado ali com o Náutico na vice-liderança. Então, nós temos a melhor. A gente podemos dizer que a gente cresceu na hora certa, como a gente viu os outros clubes falando. Nossa, aquele time subiu no momento certo. Na reta final, o time evoluiu, porque a gente tá aí há mais de 2 meses sem perder. E, enfim, mesmo a gente não tendo aquele futebol de encher os olhos, a gente está sendo muito efetivo. É claro que semana passada e ontem foi contra times lá de baixo, mas é contra esses times também que a gente tem que também provar nosso futebol, porque esses times também vão vir com tudo para não cair, né, e conseguir alguns pontos aí, conseguir vencer ainda mais o Retrô jogando em casa, né. Mas enfim, vamos pro que interessa. O resenha agora, como vocês já vão se acostumando já, e aliás, uma aspa aqui que eu preciso agradecer a todo mundo que participou do resenha semana passada, nos comentários, nos likes, enfim. Eu gostei demais, eu fiquei contente porque eu confesso que eu achei que não ia ter muita gente assistindo o programa, não ia ter muitos comentários, e eu fiquei muito contente de ter visto a galera participando, tá? Então, bom, minha gratidão aqui, e vamos que vamos, que eu espero que o pessoal continue gostando, né, continue participando, e que né, as visualizações aí cresçam, o canal cresça com esse novo formato aí, que pra mim tá sendo bom desse jeito, e eu espero que pra vocês também. Mas é isso, roda a vinheta e pau na máquina. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, Bernô! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada pra ficar marcado pra sempre na história. É isso, galera. Vamos falar do jogo. Vamos falar do que rolou ontem. Aliás, poxa, fiquei com uma invejinha de quem foi, hein? Queria muito conhecer esse estádio. Eu ainda quero conhecer. Queria num jogo nosso, né, pô? E vai ser difícil a gente jogar lá de novo. Ao menos um jogo grande contra um dos times da capital, Recife. Ou o próprio Retrô, mas se a gente subir esse ano, o Retrô não vai. A gente vai enfrentar. Ou se o Retrô cair a gente não subir, ou se a gente subir e eles caírem, não vamos encontrar eles tão cedo. Mas, enfim, temos alguns assuntos pra falar aí nesse programa, porque vencemos aí com 1-0 no finalzinho. Eu confesso que eu esperava que a gente fosse empatar, e eu até ia não ser chato de falar, poxa, o empate tá bom, tamo bem, um empatezinho fora, mesmo com o Retrô que é o penúltimo colocado, tá bom, não importa, não tem problema. O importante é vencer depois em casa e a gente garantir nossa classificação. Mas a vitória veio, podemos dizer que merecidamente, sim.
E eu vou falar desse cara aqui. Chaporã tá se destacando. Mas aí depois eu vou tocar nesse assunto aí do Chaporã. E também na escalação do Catalá. Vamos primeiro analisar a partida e depois eu vou falar um pouco da escalação, porque ele foi para um Catalá ousado. Para quem gosta de colocar a mão de zagueiro, volante, ele tá saidinho. Mas foi inteligente, porque a gente tem que reconhecer. Alguns podem dizer, pô, Renato, mas não é inteligente. É o óbvio, ele tinha que fazer isso. O São Bernardo precisava buscar o resultado. Eu sei que o Retrô também, por estar lá embaixo. Mas a gente tem mais time, né? E, enfim, mesmo jogando fora de casa, não teria por que ficar jogando todo retrancado lá atrás. E o Catalá não fez isso, não foi retranqueiro. Mas, enfim, vamos colocar as imagens aqui do jogo de ontem aqui, os melhores momentos, como eu fiz na semana passada. Nos melhores momentos não mostrou, né? Mas o nosso blindado pelo elenco, pelo clube, pelo marketing, pela diretoria, tomou um cartão com 2 minutos de jogo, né? Depois a gente é chato. Depois a gente tá de marcação. Que é isso, meu filho? Calma. A gente, pega pesado com os caras. Porque os caras não podem ser criticados. Enfim. Mas ele tomou cartão com 2 minutos de jogo. Tem outros que tomaram cartão também. Teve o Hugo Sanches, teve mais alguém, não sei se é Felipe Garcia. Mas tá aí os melhores momentos do primeiro tempo. Vamos falar que mais um jogo como sempre. Sem tantas emoções. Um jogo até laical. Eu esperava que o Retrô fosse atacar menos. Mas é como eu falei, um time que precisa buscar ganhar em casa pra não cair. Né? E eu não acho nem que o Retrô é um time tão ruim assim pra cair, né? Eu vi o Tombense um time mais fraco, alguns times aí que são mais fracos, mas o Retrô realmente não tá fazendo uma boa campanha, não é um time também pra nem meio de tabela, é um time que no máximo iria lutar pra não cair. É um time novo, estruturado, bem no cenário estadual e foi atual campeão, né, da Série D aí do Brasileiro, mas na Série C é outros 500, né? E o elenco que eles montaram não foi o suficiente. Enfim, falando aqui, mas vocês estão vendo os lances aí. Tiveram chances do Retrô, teve chance aí na bola na rede, quase parece até que a bola tinha entrado, né, do Retrô. Nossa também, a chance aí do Chaporã. O chutaço aí do Dudu Miraíma. E eu já vou começar a falar um pouco sobre isso daí, né? O Catalá, diferente de outros jogos que colocou 2 volantes, porque o Romerson é volante, gente. Pode achar que não é um nem o outro, nem nada. Mas ele é volante, de ofício mesmo, né? Não, meio campo ofensivo. E ele chutando aí, inclusive. Mas assim, a gente, nesse jogo aí, ele entrou com o Dudu Miraíma e o João Paulo, né? Achei interessante. E 2 caras que a gente tem que falar aqui, viu? A gente fala muito de Vitinho, a gente é meio viúva do Vitinho. Viúva é foda. Mas a gente, né, gosta muito do Vitinho. Eu falo por mim, eu adoro o Vitinho, queria ver ele em campo. Mas como ele não tá jogando e nem tá sendo muitas vezes relacionado, então a gente tem que analisar e torcer pelas armas que a gente tem hoje. Romerson distribuiu bem, Vitor Andrade tá no bico da grande área, quem sabe agora pro São Bernardo, Vitor Andrade, cruzamento, Chaporã! Aí o gol do Tigre, Vitor Andrade, hein, quem diria, cruzou ali na medida pro Chaporã, inteligentes, uma boa ali, um corte ali, tocou ali pro Chaporã, livrinho ali do outro lado, no segundo pau, gol, 1-0. E eu vou falar do Chaporã daqui a pouco, quando a gente acabar de ver os lances aqui. Mas tá aí, pai da rodada, é isso? Aliás, fez Dia dos Pais pra todo mundo aí, né? Que todos os papais aí, meus amigos aí de torcida, Taião, Nadal, Renan, o Rodrigão, o Cláudio, o seu Nercia, tem tanta gente aí, tanto torcedor aí pra falar. Não quero esquecer de alguém, o Xande, enfim, tem uma boa galera aí que é pai, que é Bernô aí, que tá passando o São Bernardo aí de pai pra filho, de geração a geração. Então, um abraço. Enfim, gente, então tá aí os lances do jogo. Como eu falei, né? Um jogo que mais uma vez não tiveram grandes emoções, um jogo até aberto, vamos dizer assim, como o São Bernardo tinha jogado tava só com 2 zagueiros e o Romerson ali no meio campo de volante. A gente tem uns laterais que jogam bem abertos, né? Eles jogam, não são tão defensivos. E além disso, a gente tá jogando com 2 meio-campos que vão para 2 meias que vão para frente, né? Caso do Miraíma e o João Paulo. Pode vir até na escalação aqui, vou até deixar a imagem já aqui do SofaScore, como eu fiz na outra semana. A gente não jogou só Luciano, que não teve nenhum problema físico, foi mesmo opção do treinador e acabou colocando o Forcer ali, né? Ao lado do Elton, que já é titular. Hugo e Pará. O Hugo jogou de titular dessa vez, né? Acho que a gente falou até que não tinha nenhum desfalque,
Mas o Rodrigo Ferreira acabou sendo desfalque, sim. Ou foi opção do Catalá, porque ele não jogou. Aí eu não sei se foi algum incômodo ou foi por questão de cartão. Eu confesso que estou falhando isso com vocês, de trazer as informações aqui. Vou tentar trazer na próxima semana, porque antes o clube passava pra gente bonitinho e hoje em dia não tem mais isso, então a gente tem que ficar caçando aqui. Vou até falar com o meu consultor Futibernô, viu? Futibernô é um oráculo do conhecimento, ele tem essas informações aí de cartão e tudo mais. Mas lesão, uma coisa eu posso falar, não temos mais lesionados. O Guilherme Queiroz já tá disponível, tanto é que ele tá sendo relacionado. Acho que no último jogo ele não viajou, mas ele tá à disposição sim. Então, assim, diferente de outros anos que a gente tinha muito problema por lesão na reta final, esse ano a gente não tem. Isso é muito bom, né? Eu sei que a gente acaba comparando o elenco desse ano com os dos últimos anos. Eu sei que tem muito torcedor que acaba falando, pô, mas o time do ano passado era melhor, o time do ano retrasado era melhor, mesmo com os lesionados e tal, mas assim, os lesionados que se machucavam eram perdas importantes. Esse ano a gente não tem. Mesmo que a gente, os poucos que a gente pode falar que estão sendo bons aí nessa campanha, estão inteiros, não estão se machucando, isso é muito bom. E a gente espera que na segunda fase continue assim. Mas voltando, então, a gente teve aqui, né, um time que não foi muito defensivo, mesmo fora de casa, tentando propor o jogo e buscar aí os 3 pontos. Né? O Catalá fez isso e a gente tem que levar em consideração que tem que aplaudir quando precisa ser aplaudido. Que pode ser o mínimo, mas eu acho que, se tratando de Catalá, um cara que nunca põe um time assim pra frente, achei legal a postura dele. E a gente sabe que, próximo jogo pode ser que mesmo em casa a gente tenha um time um pouco mais defensivo. É que contra o Figueirense eu acho que não é um tanto problema, com todo respeito. Mas o time que tá lá para trás. Mas o Náutico, por exemplo, já é um time que a gente vai ter que jogar um pouco mais defensivo, mesmo em casa, porque é um dos melhores times da competição. Inclusive, depois na classificação, eu vou falar um pouco sobre o Náutico, mas olho neles. Eu diria que hoje é a maior preocupação, é o time que para mim tem mais chance de subir hoje, é o Náutico. Tem o Caxias também, que é o líder irretocável, né? Primeiro colocado aí há muito tempo, fazendo uma campanha brilhante, com 12 vitórias em 16 jogos. Também não posso deixar de falar do Caxias. Acho que esses dois times são os mais favoritos, mas assim, o Náutico eu ainda diria mais pelo fator camisa, torcida. Não que o Caxias também não tenha, mas o Náutico tem muito mais. Não quero ficar fazendo balança aqui, mas enfim. Fazem com o meu time, vou fazer com os outros também. Enfim, então a gente vai falar de classificação daqui a pouco e a gente fala sobre esses times. Mas voltando à classificação, a gente tem um time aí que jogou pra cima, né? Mesmo não sendo o nosso time, o São Bernardo atropelou 90 minutos jogando em cima do Retrô. Sofreu também uns ataques, também sofreu alguns lances que poderia até ter resultado em gol do time pernambucano. Mas a nossa qualidade, a falta de qualidade deles também acabou que esses gols não saíram. Né, uma partida segura do Júnior Oliveira, nada o que comentar. As laterais, como eu falei, né, não são detonantes defensivas, tanto do lado do Pará quanto do Hugo Sanches, mas não tem o que criticar deles, né, tiveram aí uma boa nota pelo SofaScore, que eu nem sempre posso concordar com eles também, não são senhores da razão, mas eu acho que eu concordo nesse ponto. A zaga também não teve nenhum problema grande, assim, pelos melhores momentos que a gente pode analisar. E aí o ataque tem sido a mesma coisa, né? Com o Rodolfo, o Felipe Azevedo e o Pedro Felipe, né? Nas pontas, Rodolfo lá centralizado no meio, como centroavante. E no meio campo, uma coisa diferente que a gente tem visto, não tinha visto nos últimos anos e pode ser um ponto positivo. A gente fala muito de comparação dos últimos anos e que os anos anteriores parecia melhor. Mas uma coisa que eu posso confirmar esse ano que não estou dizendo que eles são gênios, mas já dá uma diferença do que a gente tinha no passado, é esse meio campo, porque a gente tem um meio campo com 3 homens, o Robinson ficando ali atrás e na frente ficando livres ali para ir muito pro ataque, ligando ali o ataque, né, os 3 ali da frente, o João Paulo, que veio do Avaí, né, recém aí contratado, né, tem alguns jogos, né, poucos ainda, mas já tá buscando seu espaço, já de titular. E o do Miraíma, que é o titular do time também. Então, eles têm feito... eu tenho achado interessante o jogo deles. Não tô dizendo que eles são os craques do time. Não tô querendo falar como o Vitinho anos atrás. A gente fica também muito refém, muito nessa comparação, muito nessa lembrança. É por causa do Rodrigo e o Vitinho. É por causa de fulano e ciclano e tudo mais. Eu entendo. Eu também sou assim. Mas a gente tem que pensar no hoje e o que a gente tem. E no que a gente tem, pode não ser o time perfeito, pode ser um time que não joga bem, bonito, vamos dizer assim, joga bonito. Eu acho que jogar bem é uma série de fatores. Eu acho que a gente tá ganhando os jogos, tá conseguindo provar que a gente é um dos favoritos ao acesso, porque a classificação não pode mentir. Mas, então não posso falar que o time não joga bem. Mas não joga bonito, não é um jogo assim que, nossa, de encher os olhos. Os jogos são cansativos às vezes de assistir, essa é a verdade.
né? Não tem um jogo que posso falar assim, caramba, o jogo foi incrível. Acho que contra a Ponte Preta foi um jogo muito bom. Mas enfim, não estamos nessa questão de discutir sobre isso. Mas falando do time, é o time que tem sido titular, né? Dessa vez o Catalá colocou mais um homem aí na frente, porque se não me engano, no último jogo não foi um time assim. No último jogo foi Romisson, Foguinho e do Miraíma. Então o Foguinho tava jogando. É Foguinho que tinha sido titular muitos dos jogos, né? No último jogo, no jogo de ontem, aliás, melhor dizendo, ele também não foi relacionado. Aí, assim, a gente não tinha informação de nada de lesão. Pode ter sido por cartão. Embora nesse jogo contra o Tombense, o Foguinho não sofreu cartão. Então, não creio que fosse que seria por essa questão de cartão, né? Mas enfim, então a gente, né, teve esse time aí em campo. No último jogo aí, né, de ontem, né, contra o Retrô, nós tivemos também as entradas do Lucas Reis no lugar de João Paulo, do Emerson Santos no lugar do Miraíma, o Felipe Garcia no lugar do Pedro Felipe. E aí o ataque todo foi alterado lá para metade do segundo tempo, digamos assim, né? Então saiu o Pedro Felipe para entrar o Felipe Garcia, saiu o Rodolfo para entrar o Chaporã e saiu o Felipe Azevedo para entrar o Vitor Andrade. E justamente desses dois saiu o gol da vitória, né? O Vitor Andrade ali fazendo jogada pela esquerda, cruzou pro Chaporã, que mandou pro fundo das redes. Então isso também é importante, né? A gente pode não ter aquele destaque dos últimos anos que a gente gostava muito, como o Bruno Santos, como o João Carlos, como o Silvinho e alguns outros aí, o Kaique, que foi o artilheiro do ano passado, mas é um time que parece que tá encaixado, tá conseguindo resolver os problemas. O ataque não tá funcionando, os caras do banco saíram e entraram. E aí até isso que eu queria falar do Chaporã. Mais um jogo que o Chaporã entra no segundo tempo e faz o seu golzinho. Então, assim, muito importante. Eu não acho nem que ele merece ser um atacante, um titular. Não é porque eu acho que ele é pior do que os outros que estão como titular. Pelo contrário. Só que eu acho que a gente teve muitos exemplos bons de alguns jogadores. Eu vou citar alguns nomes, não tô querendo comparar, mas como o Ricardinho, o Barleta, eram jogadores que faziam um grande jogo quando entravam no segundo tempo, né? Às vezes ele entrando como titular não iam tão bem, né? Tanto o Ricardinho quanto o Barleta. Então é interessante que tem um jogador assim, como não sei se posso falar, um talismã, um cara que entra ali no segundo tempo para ser um cara diferente. E o Chaporã, mais um jogo, faz o seu gol entrando na segunda etapa ali. Então acho muito importante, muito bom, né, o Chaporã aí ganhar essa confiança para ele aí no momento importante do campeonato. E o Vitor Andrade também, né, porque é um cara que muito criticado recentemente, teve uma passagem pela Ponte aí que não fez absolutamente nada, a torcida esculhambou o cara. E aqui no São Bernardo, não tem feito também nada até agora, mas já deixou aí sua assistência, teve uma boa nota aí ao entrar em campo. E enfim, é isso. Então a gente teve algumas mudanças durante o jogo para trocar o ataque e para resguardar um pouco o time, porque estava um pouco mais cansado. Então tirou algum cara do meio campo para colocar mais um volante e tal. Então o Catalá acabou fazendo essas mudanças aí para ter essa, digamos, uma segurança ali, pra gente não conseguir não perder o jogo, não tomar um gol ali, botar tudo a perder de não conseguir nem sair com um pontinho, né? Mas no final das contas deu certo, conseguimos a vitória, então foi ótimo, não tenho o que reclamar. Agora não tem problema de errar, não tem problema de não jogar bem, enfim, mas a gente tá conseguindo resultados, o que é perfeito. Mas na segunda fase os resultados têm que continuar assim, né? Conseguindo os 3 pontos, conseguindo as vitórias. E a gente não perder chances, né? Porque segunda fase é um outro campeonato e é isso que eu temo, né? Eu temo de 2023, a gente não que a gente teve uma reta final tão grandiosa, mas a gente teve um final bom, né? E depois de um momento péssimo de 10 jogos sem vencer lá em 2023, mas o time na segunda fase não se encontrou, né? Teve vários problemas e era um grupo bem acessível olhando hoje. Ano passado eu acho que era menos acessível do que foi em 2023. E ano passado a gente fez uma campanha muito boa, né, desde o começo do campeonato, e tirando 2023 a gente começou bem, depois oscilou e depois voltou bem. Ano passado a gente foi bem praticamente o campeonato todo, a primeira fase. Só que no final das últimas rodadas o time perdeu o gás, e é justamente nessas últimas rodadas, foram justamente faltando 2 ou 3 rodadas que o time parou de jogar bem, e aí eu pensei, o time tá talvez se poupando para a segunda fase, e aí na segunda fase o time jogou do mesmo jeito do final da primeira. Então
não se encontrou novamente. É aquela coisa do gás que eu falei, perdeu o gás. E é o que eu temo para esse momento. É cedo para dizer, né? Ninguém sabe como é que vai ser a segunda fase. Mas estamos aí, classificados praticamente, né? Não posso falar aqui oficialmente, mas estamos sim. Só um desastre, como eu falei, a gente não vai classificar, porque de 9 pontos disputados a gente tem 8, e vamos inclusive falar da classificação aqui agora. Então vamos lá. Caxias em primeiro, 12 vitórias, 4 derrotas, mais um jogo que os caras não empatam. Enfim, é uma campanha gigantesca. O time tem o melhor ataque da competição. É um time também que toma muitos gols. Mas é um time que está fazendo uma campanha gigantesca, né? Não tem como não colocar os caras como um dos favoritos ao acesso. Primeira fase é uma coisa, a segunda fase é outra. Mas a gente tem que basear em algum fato. Não dá para basear pelo estadual, não dá para basear no ano passado. Então, a gente tem que basear pelo que acabou de acontecer, o que está acontecendo. E o Caxias é isso. É um dos favoritos, sim, porque é o primeiro colocado há muitas rodadas. E está fazendo uma campanha de acesso mesmo. Mas é claro, tem muita coisa para acontecer, principalmente a segunda fase que vem por aí. O Náutico tem, junto com o São Bernardo, você pode olhar nos últimos 5 jogos, o melhor desempenho, né? São 4 vitórias e 1 empate. Então a gente tá assim. E o Náutico ainda mais, né? Porque o Náutico vem de 4 vitórias seguidas, então assim, tá realmente um rolo compressor, né? Assim, passando por cima de todo mundo. Então é um problema. E é aquilo que eu falei antes. O Náutico é um time de torcida, um time de tradição, um time de camisa. Eles vão chegar na segunda fase grande, como chegou Remo, Paysandu e alguns outros times aí que conseguiram o seu acesso. Então o Náutico não acho que vai ser diferente disso. Claro que tem time grande também, grande para a divisão, é claro, que pipoca na hora decisiva. O Náutico já fez isso algumas vezes, mas eu não, sinceramente assim, não tô querendo puxar saco de ninguém, não, porque eu puxo saco do meu time. Mas o Náutico tem que ser levado em consideração. Tá num momento muito bom e eu acho que é um dos times que vai... Eu queria evitar de cair no grupo deles. Hoje a gente tá caindo no grupo deles, porque o segundo e o terceiro caem no mesmo grupo. E o quarto colocado, o time que pra mim também, eu não consigo ainda tirar dos favoritos, que é a Ponte Preta. Porém, a Ponte tá numa queda muito grande. Um time que tava quase na liderança do campeonato, tá em quarto. Podemos dizer que eles perderam o gás por enquanto, mas é ainda muito cedo para dizer, porque tem a segunda fase e o time pode se reerguer e conseguir subir, porque não adianta nada também ir bem todo agora, como a gente está indo, e depois da segunda fase não conseguir ganhar. Mas é claro que agora esse é um momento ruim. Pode ver aí, nos últimos 5 jogos venceram apenas 3 derrotas. O Alberto Valentim, pelo que falaram, está de saída para ir pro América. E é um time que, enfim, eu tenho visto algumas páginas da Ponte, o próprio Lucão, meu amigo, e estão muito decepcionados e preocupados. O time está com problema também financeiro, salário atrasado, jogador querendo fazer greve. Enfim, um momento bem conturbado, que a Ponte estava no momento perfeito, né? E ali, aquele clássico podia ser o negócio que eles ganharam do rival, maior rival, e ir para as cabeças, e aí não venceu, não foi um problema também gigantesco, porque só empatou, né? Mas não tô falando que foi por isso, mas depois o time começou a dar uma caída. E já estava num momento meio irregular, na verdade, se for olhar os últimos jogos. Mas enfim, é isso. O Londrina é um time que tá dando umas boas osciladas, mas também é um time que vai lutar aí, acho que também pelo acesso. Eu acho que esses 5 que estão aí pra mim vão classificar, não tem como perder a vaga. O Londrina tá fazendo uma campanha também bem regular. E aí embaixo vem os times que eu acho que tem menos chances, mas, né, enfim, segunda fase pode acontecer de tudo. Mas o Floresta me surpreende muito, como eu falei aí no outro programa. Tá no G8, tá em sexto. O Floresta venceu o Tombense, tá em sexto lugar. Queria cair no grupo deles, mas claro que é cedo pra dizer também. O time pode também crescer no momento principal, porque é um time que eu não conheço, né? Os jogadores não são conhecidos, não tem assim um nome assim. E o pouco que eu vi do Floresta na competição, nada demais. Mas é uma campanha boa. Aí veio o Brusque e o Ipiranga, 2 times traiçoeiros do lado sul, né? Complicados, mas estão fazendo uma campanha boa, porém com algumas oscilações, e perigam ficar de fora, né? Porque tem uma briga boa por aí. Então, bem rapidinho aí pra gente fechar aqui esse assunto. CSA, Confiança, Guarani, Ituano, Botafogo, Anápolis, são times que eu acho que vão brigar. Olha o Anápolis aí, vencendo alguns jogos, conseguiu vencer em 3 dos seus últimos 5 e já se livrou ali da zona incômoda, tá em 14º. 19 pontos ali, eu acho que são 3 pontos ali até o Brusque, né? Então esses do 7º ao 14º vai ter uma briga boa, né? O Floresta ainda não tá assim perto de garantir, mas já conseguiu uma vitória importante e colocou ali com 24, né? Então, querendo ou não, quem tá em 9º aqui também não consegue nem alcançar o Floresta na próxima rodada, né? É claro que aí tem a questão também do saldo e tudo mais. Mas enfim, tem o CSA aí, o Confiança muito bem na briga. O Confiança, inclusive,
não perde há vários jogos, né? Com 3 vitórias aí nos últimos 5 jogos também, uma das melhores campanhas também das últimas rodadas, vamos dizer assim. Então, ali junto com os 3 primeiros, então é um momento importante do time sergipano, que estava lá atrás e também escalou também a tabela, assim como fez o Anápolis. E claro, o Anápolis foi menos, né? O Confiança está mais lá em cima. O Guarani voltou a vencer para dar confiança. Enfim, então a gente tem aí um momento interessante aí do campeonato, faltando 3 rodadas para o final. Então estamos aí, né? Para fechar aqui, Maringá ABC, ali na berlinda da zona de rebaixamento. Maringá, surpreendentemente, muito mal. Só que hoje à noite tem jogo contra o Figueirense, um jogo importante, hein? E ali, dependendo do que acontecer, pode empurrar o Maringá perto da zona de rebaixamento, né? Aliás, tem até chances do Maringá até entrar na zona de rebaixamento se o Itabaiana e o Figueirense vencerem seus jogos, se não me engano. É isso? Eu tô enganado? É isso mesmo. Então aí tem aí Maringá, ABC, Figueirense, Itabaiana, Retrô e Tombense na luta pra não cair. É claro que o Anápolis, o Botafogo ainda também estão nessa briga, né? De rebaixamento. Mas, enfim, esse aí a primeira fase. Últimas rodadas, emoção total, né? Então nosso próximo jogo, inclusive, é com o time que tá na zona de rebaixamento agora. Se vencer o Maringá, né, eles vão ganhar uma sobrevida, mas eles vão acabar ficando nessa luta aí pra não cair, né? Não acho que vão buscar aí o G8 aí, o Figueirense, né? Aqui jogando em casa a gente pode provavelmente até o mesmo empate já garantir oficialmente o time na segunda fase, né, do campeonato, da Série C. E aí depois a gente tem o Náutico, que é o vice-líder hoje, e na última rodada o Floresta, que também tá no G8 aí, né, o sexto colocado atualmente, lá no Ceará, acho que em Horizonte, no interior lá cearense. Então temos aí uma reta final boa, jogos que dá pra gente pontuar. Pra mim acho que é indiferente a posição, eu não conto com nada hoje, nem de terminar pra decidir em casa. Pra mim, sei lá, acho que venham quem vier, venha como vier, né? É claro que alguns times eu gostaria de evitar, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, falamos sobre classificação, terceiro lugar, um grande momento do time na competição. Tô muito... não queria ficar empolgado, mas tô começando a ficar empolgado, ainda mais com essa reta final de campeonato que tem esse meio de agosto pro final, é sempre muito emocionante na Série C, é um momento decisivo. Mesmo que a gente já classifique semana que vem, vai continuar sendo decisivo, porque a gente vai pegar um time já visando a segunda fase, que é o Náutico, né? Se a gente não cair no grupo deles, melhor. Ou poderia falar como o meu amigo Nadal, que disse, venha quem vier, né? Venha Ponte, venha Náutico, venha Caxias. Mas enfim, a gente tem aí uns jogos importantes nesse final de primeira fase pra gente ver como é que o time vai estar preparado pra segunda, e na segunda fase, né, a gente não perder esse gás, pelo amor de Deus. Mas vamos falar agora de um assunto importante pra fechar esse programa de hoje. É um papo de torcedor que eu queria aqui dar a minha opinião, né? Aí não é mais sobre análise sobre o São Bernardo, sobre os jogadores, sobre o Catalá, sobre o estilo de jogo e tudo mais. Nem sobre o campeonato, mas é sobre algumas coisas que eu tenho percebido nos últimos dias, alguns comportamentos e atitudes de jogadores, do clube, e não sobre coisas dentro de campo, mas sim fora, né? Pra quem não tá muito ligado, teve uma questão aí que a gente sabe muito bem que pegam no pé do Romisson, como a gente mesmo também já fez muito isso. E acho que às vezes em algum momento, como eu falei no outro programa, a gente pode exagerar em alguns momentos, a gente exagerou em alguns momentos, mas eu também não posso tirar que isso é errado, ser hipócrita de falar agora que isso é errado, porque a gente fica puto, nosso time é o nosso bem maior, a gente não quer ver cara ruim vestindo nossa camisa e prejudicando o nosso time. E a gente já viu alguns desses jogadores prejudicando várias vezes. Como eu sempre falo mal também do Arthur Henrique, por exemplo. Não vai pra falar mal de jogador. Eu falo mal, porra. Vocês ganham uma nota. Eu não ganho nada com isso aqui. Eu tenho um monte de dívida, um monte de problema, um monte de coisa. Acompanhar o São Bernardo não me dá dinheiro nenhum, sabe? É só o amor pela camisa, o amor pelo time que eu tenho. De um time que representa onde eu moro, onde eu vivo, onde eu cresci e nasci. Então, assim, o recado é assim, porque a minha opinião aqui que eu queria deixar nesse final porque teve, né, uma provocação aí de jogador, do Helder, vamos falar nomes, não tem por que eu não esconder. Helder mostrou o dedo pra torcida, né? Eu até falei na semana passada sobre esse assunto, mas eu fiquei sabendo de mais algumas coisas, né? Teve jogador aí que ficou discutindo com o torcedor, teve jogador que falou algumas certas coisas que pra mim eu acho absurdo, e eu venho falar de nome. Por exemplo, o Lucas Rian, nunca tive nada contra ele, tá ligado? E ele não tá nem jogando atualmente, tá machucado, se machucou lá no contra... Cara, eu não lembro contra quem, mas foi no Paulistão. E ele tá parado desde então, né, se recuperando aí da lesão. E, cara, discutiu com alguns jogadores, menosprezou a nossa torcida, disse que a nossa torcida é uns gato pingado, né, enfim.
A gente ouviu falar de alguns comentários aí e isso não é de hoje, é claro, que o Helder não gosta da torcida, que o Helder já reclamou enfim, de algumas situações envolvendo as torcidas organizadas. E cara, eu penso assim, nós, torcedores, eu falo como torcedor comum e eu falo também como torcedor organizado, porque eu não posso esconder que eu sou da Febre, eu sou torcedor, eu sou da Febre desde o começo, sou um dos fundadores da torcida e tô aí desde 2012 na torcida. Então quem me conhece sabe muito bem da torcida que eu faço parte, né? E assim como eu falo da Febre, eu também tenho que falar também da Guerreiros também, que também são as duas torcidas que estão aí pra cima e pra baixo, como ontem tiveram lá em Recife. Inclusive, máximo respeito pra galera que foi pra lá representar o nosso escudo, as nossas cores, como sempre, né? Como foram na Paraíba, como foram em Erechim. Mas o que eu quero falar pra não ser muito extenso nem prolixo aqui, é que a gente não pode aceitar um negócio desse. E eu gostaria que os jogadores estivessem vendo essa parte, para eles entenderem que, assim, vocês não mandam no clube, o clube tem um dono, que não são vocês, mas a gente fala que também o clube é nosso. O clube pode ter um dono lá no CNPJ, mas ele também é nosso aqui. Ele é meu, ele é do Nikito, ele é do Renan, ele é do Dentinho, ele é do Lucas, ele é do Laza, ele é do Cazuza, ele é de um monte de gente, tá ligado? Ele é de um monte de gente. Ele é de todos nós, o clube, entendeu? Então, e tem que saber também que toda ação tem uma reação. Fica ligado, porque aqui não é bagunça. Quem pode perguntar aí, eu até falei acho que semana passada sobre esse assunto. Quem não sabe o que aconteceu com o Alex Silva aqui, procure saber. Eu não vou falar aqui, mas procure saber. Porque o Alex Silva, todo mundo conhece muito bem, o Pirulito, zagueiro. Jogou até na seleção, São Paulo, na Alemanha, Hamburgo. Ele chegou aqui, chegou de boa, tal, churrasco com a torcida, né? Ele apareceu lá e tal. Eu tava nesse churrasco, tenho foto até com ele. E tudo legal, bacana, um jogador conhecido vestindo nossa camisa. Só que quando ele começou a se achar maior que o clube e ele foi peitar, já era, filho. E olha, eu não vou dar detalhes aqui nesse programa. Mas quem tava nessa época, ou pelo menos sabe do assunto, sabe que aqui não é bagunça, né? Isso é um exemplo só do Alex Silva, mas tiveram alguns outros exemplos também. Tanto de jogador que não respeitou, até na época aqui do Graziano, o Paulinho Mocelin não ficou no clube depois do que aconteceu. Lá em Limeira. Entendeu? Então, fica o Helder achando que pode fazer o que ele quiser, mostrando o dedo pra torcida, o Lucas Ian discutindo com o torcedor. Aqui não é bagunça. E não é porque a gente tá num momento tão importante do campeonato que a gente vai ficar abaixando a cabeça. Entendeu? Esse é o meu recado. Eu podia falar mais coisas, mas acho que eu não vou deixar pra falar em outro momento. Só quero deixar esse recado, porque acho que tem jogador que acha porque são poucos os torcedores. Nossa média público caiu muito esse ano. E isso, graças a quem? A Febre, a Guerreiros, a mim? Não, a Roberto Graziano, que colocou o ingresso mais caro dos últimos 3 anos na Série C, porque talvez com o motivo de que o time tá dando prejuízo. Que se foda, né? Vamos falar a verdade, ô Graziano. Você não precisa disso. Você podia deixar um ingresso mais acessível e você teria uma renda igual ou melhor do que tá tendo hoje. Entendeu? Né? Eu sempre falo também. Isso vai também à diretoria, ao marketing, todo mundo. Ninguém faz um trabalho para chamar torcedor pro estádio. Eu posso só aqui parabenizar a rede social São que melhorou muito. Mas isso não é o suficiente para chamar torcedor pro estádio. Ainda mais com valor de ingresso desse tipo. Não tem uma porra de uma camisa para vender. É um absurdo. Então, eu só queria deixar esse recado que o jogador acha que aqui é bagunça, que é lazer. É claro que eles estão jogando dentro de campo, estão dando a vida. Não posso reclamar que eles não estão se dedicando. O time está conseguindo as suas vitórias. Estamos na 3ª colocação. Não era momento pra gente estar falando disso aqui. Mas aconteceu, né? E assim, quando o torcedor achar que tem que criticar, vai criticar. É que eu falei semana passada. Não tô querendo tirar tudo que eu falei semana passada sobre o pedido de torcedor pegar mais leve e agora daqui pra frente apoiar. Sim, temos que fazer isso. Agora é um momento importante. E às vezes a gente exagera assim, e às vezes a gente erra assim também. Só que o jogador, nem por isso, tem que vir lá mostrar dedo. Ou provocar indireta na rede social. O próprio clube fez indireta na rede social. Porque a gente criticou o Romisson e tudo mais. E eu acho que tem muito comentário sobre essa questão do Romisson no último jogo. Aí o marketing botou o cara de dia de jogo. Apesar que esse do Romisson ser o dia de jogo, não acho que nem é tão um problema, sabe? Mas é que foi uma sequência, né? Foi o post do SofaScore lá de melhor em campo no último jogo. Aí essa foto dele no jogo. Enfim, parece que é umas provocaçõezinhas do clube pra nós, torcedores. E dos jogadores também, com essas indiretinhas também na rede social. Mas isso não pode acontecer, pô. O torcedor é o patrimônio maior do clube. Sem torcida não existe clube. Vê o Retrô ontem. Como é que eles iam ganhar um jogo com ninguém no estádio? Mas aqui também não tem muita gente. Mas tem 2 torcidas que cantam 90 minutos.
o pessoal de fora vem e fala, nossa, o estádio é vazio. Mas as torcidas estão lá, faz o barulho delas lá. Não fica um silêncio sepulcral, estão lá apoiando. E é isso que vai ser sempre. Com 1.000, com 2.000, com 500 pessoas no estádio. Até porque essas 500 pessoas são a maioria as torcidas organizadas. Então é isso. Mas vocês têm que ter respeito com os nossos torcedores. Principalmente com as organizadas. Então, não vem achando que aqui é a Casa Mãe Joana. Porque no melhor momento, vocês vão ser cobrados. Só o que é certo. O certo é certo. E muitos de vocês estão errados. Por exemplo, ontem, fiquei sabendo que muitos jogadores deram as costas para os torcedores que saíram daqui para deixar a família e ficar o final de semana todo lá no Nordeste. E aí, poucos que vieram lá, que se não me engano, Forster, o João Paulo, o Júnior Oliveira, que foram lá, não sei se estou esquecendo mais algum aí, que foi o Hugo Sanches, talvez, não sei, que foi lá falar com os torcedores, foi lá saudar eles, né, pelo esforço de ter ido até lá, né, enfim, então, até porque aqui sempre foi assim, né, uma torcida que não é tão grande, acaba sendo mais próxima do clube, dos jogadores, a gente sempre fez isso, quem tá mais tempo sabe disso, o Vitinho, o Alex Alves, o próprio Júnior sabe disso. Então, muitos estão chegando agora, estão há pouco tempo. O próprio Elber tá um tempo aí, mas eu acho que ele não se ligou. Ou ele não gosta mesmo, enfim. Mas eu quero que se dane, sabe? E aí, cara como o Elder, por exemplo, que podia ser um ídolo aqui, perde o respeito nosso. Quer respeito, ele tem que se fazer ser respeitado. E não é jogando bem, fazendo gol, que eu vou respeitar ele. Um cara que faz isso com a torcida, pra mim é um absurdo. Pra mim é um absurdo completo. Pra mim perde o respeito total. Eu acho uma palhaçada. Mas enfim, chega de falar disso. E vamos terminar o vídeo num clima bom, né? Porque vencemos de novo. E eu espero que nas próximas semanas a gente consiga aí uma melhora aí desse time aí com relação à torcida, né? Vamos tentar aí alguma coisa, porque não acho que tá legal. E eu acho que na segunda fase tem que ser todo mundo fechado, todo mundo junto, pra buscar esse acesso. Mas é isso, galera. Chega de vídeo, chega de falar. Acho que até acabei falando um pouco mais do que na semana passada, mas não importa, às vezes vai acontecer um pouco mais, um pouco menos. O importante é que o Brno venceu, estamos aí na terceira colocação. Na segunda fase, sim, a gente tem aí 8 pontos de diferença pro CSA, que é o nono, 9 pontos pro Confiança, ou seja, o 10º, que é o Confiança, só alcançaria a gente em número de saldo de gols, se fosse passar a gente, e enfim, né, eles teriam que ter um saldo aí superior ao nosso, porque em número de vitórias eles não passam, né? O Ituano e o Guarani são esses 3 times que poderiam alcançar em número de pontos, mas não passariam a gente só por isso, teriam que ter um saldo melhor, né? E o CSA, sim, que poderia passar a gente. Então, assim, bem difícil mesmo de a gente perder. 29 pontos costuma ser ali a marca dos times que vão classificar para a segunda fase. Agora, continuar jogando desse jeito, com essa atitude, com raça, que apesar desses vacilos dos jogadores aí, essa questão extra-campo, dentro de campo, mesmo não sendo futebol de encher os olhos, estão representando sim, tem que ser dito. Os números não mentem, né? O resultado não mente aí, mais de 2 meses sem perder. Então é isso. Então vamos que vamos, né? Pra cima do Figueirense semana que vem no domingo. Convido você aí pro Primeirão. Quem sabe aí o clube consiga fortalecer aí para que tenha um público melhor, né? Vamos tentar aí conversar com as partes aí para tentar algo melhor. Contra o Náutico também, um jogo legal. E para fechar contra o Floresta lá e com tudo na segunda fase, vamos subir esse ano, vamos subir, vamos começar a acreditar, é claro, ter pé no chão, mas foi um campeonato turbulento e tá dando certo, e é nesses cenários turbulentos que o São Bernardo consegue suas conquistas, seus acessos e seus títulos. Então é isso, pessoal, mais uma vez obrigado a você que ficou aqui comigo assistindo esse vídeo. Novamente, deixa o seu comentário, como semana passada, deixa o like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, e vamos que vamos, participa aqui no programa, mais uma vez, agradecendo a todo mundo, que sempre fortalece aqui o Resenha, porque eu faço aqui tudo sozinho, mas eu dependo de vocês também, porque se não tiver ninguém aqui no apoio, não tem por que fazer isso daqui. Então é isso, mais uma vez obrigado, tamo junto, semana que vem estaremos de volta aqui, e, se Deus quiser, com mais uma vitória do Tigre, e é isso. Então, acompanhem lá as redes sociais, né, o tempo que eu puder, vou postar conteúdos lá pra gente falar aí desse momento decisivo da Série C, do São Bernardo e muito mais, tá bom? É isso, galera, um abração, tamo junto, boa semana pra todos vocês e é isso, fui!